Olá, turminha do sexto ano A e B, tudo bem com vocês? Professora Tati espera que vocês estejam todos bem de saúde, tá? Eu creio que vocês estão em casa quietinhos, né? Cuidando da vossa saúde, que é o principal, é o fundamento que vocês devem seguir aí, tá bom? Segue as recomendações. Tem aquele ditado: é melhor obedecer do que sacrificar a nossa saúde. Tá bom, meus amores? Tô com muita saudade de vocês. Eu não vejo a hora de nós estarmos aí junto para nos abraçarmos, beijarmos, como de costume que a gente tem feito, tá bom? Gente, hoje nossa aula vai ser um tema bem legal e eu quero que você fique aí bem atento, tá? Do início desse vídeo ao final desse vídeo. E outra coisa, tudo que for falando aqui, tá? Você vai anotando aí no seu caderninho, tudo bem? Então vamos lá. Hoje a nossa aula vai ser sobre orientação e localização no espaço, ou seja, como que é que as pessoas vão se orientando, vão se localizando dentro do espaço geográfico. Será como que é? E antigamente, como será que as pessoas se orientavam, se localizavam sem ter tanta tecnologia como nós temos hoje? Imagina aí. Bom, gente, vocês precisam entender aí, né? Quando você, né, foi aí em algum lugar, você chegou a pegar um mapa e se localizar, né? Você aí, em algum momento da sua vida, você precisou de ir em algum lugar e você falar assim, eu preciso de um mapa porque eu não conheço aquela região. Chegou a fazer isso? Bom, então, para você ver, né? O mapa, ele tem uma grande importância na nossa vida, no nosso cotidiano, para que nós possamos entender, né? Como que é aí cada ponto do espaço geográfico. Mas, para começo de conversa, nós precisamos entender o que são os mapas, né? Mapas são representações gráficas que mostra aí como que é organizado o espaço geográfico. Sendo dentro desse mapa, dessa representação gráfica, existem os elementos naturais e os elementos culturais, tá? Como está dizendo aqui, a professora anotou para vocês, anotem aí também no vosso caderninho. Mapas são representações gráficas que mostram a organização dos elementos componentes do espaço, sendo ele, aspecto natural ou construções humanas, tá? E também os movimentos das pessoas, tá bom? O ser humano criaram este instrumento com a finalidade de se orientarem na Terra e registrar informações sobre ela. Mas antes de conhecer melhor os mapas, nesse capítulo nós estudaremos o quê? Alguns códigos básicos de linguagem cartográfica, isto é, linguagem dos mapas. Dentro dessa linguagem dos mapas, galerinha, nós vamos aprender localização de orientação, sobre escalas, diferentes tipos de mapas e a sua importância. Olha aí, tá vendo? Eu peguei uma imagem para vocês verem. Essa moça, ela está com um mapa em sua mão e ela está tentando se localizar, se orientar dentro de algum determinado lugar que ela está aí, tá? Próximo slide, você vai aprender sobre os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Galera, esses pontos fazem parte do que mesmo? Do instrumento Rosa dos Ventos. Antigamente, as pessoas não tinham tecnologia que nós temos hoje, galera. Então, eles precisavam se orientar dessa forma, né? Pela orientação das Rosas dos Ventos. Então, aqui eu peguei um desenho, uma ilustração para vocês verem, tá? As direções, essas direções aqui, elas indicam um rumo, né? Que é sempre relativo e dependente de um ponto de referência. Bom, vamos lá. Temos uma legenda. A cor vermelha está referindo aí às direções cardeais, aos pontos cardeais. A azul, direções colaterais. E a amarela, direções subcolaterais. Rosa dos Ventos, tá? Você vai desenhar essa Rosa dos Ventos no seu caderno de geografia. E você vai identificar nessa Rosa dos Ventos os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais, tá bom? Para ficar bem registradinho aí na vossa cabecinha, tá? O que tá em vermelho aqui, são os pontos norte, sul, leste, oeste. Estes são os pontos cardeais.
Aí vem os azuis, ó, as direções colaterais. Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste, tá? Percebe que, ó, como aqui é o leste, aí aqui fica o quê? Nordeste, tá? Como aqui fica oeste, aqui fica sudoeste, tá bom? Não é tão difícil assim, não. E as direções subcolaterais são as que estão em amarelo, ó. Ó, norte, nordeste, né? Leste, nordeste, já acrescenta os pontos aí. Leste, sudeste, leste, sudeste, e aqui, ó, outra amarelinha aqui, ó. Sul, sudoeste, oeste, sudoeste, oeste, noroeste e o norte, noroeste. Estes são os pontos aí subcolaterais, tá bom? Então, vamos lá. É uma forma de se orientar também no espaço geográfico. Olha, uma outra hipótese que você consegue se orientar e se localizar aí dentro do espaço geográfico. É a orientação pelo Sol, né? Então, vamos lá. Sabendo a direção em que o Sol aparece, é possível determinar as demais direções com o uso da rosa dos ventos, né? Encontre as direções cardeais. Quais são as direções cardeais mesmo, gente? Norte, Sul, Leste e Oeste, tá? A posição que o menino tá aí, ó. Depois, agora você vai fazer o quê, ó? Encontre as direções cardeais tomando como referência a sua casa. Você aí na sua casa mesmo, você pode, né, ficar lá no quintal, pega um espaço, abra seus braços aí, ó, e faça essa instrução que o menino tá fazendo aí. Depois nós iremos conversar sobre quais dependências da sua casa estão localizadas em cada uma das direções cardeais. Essa conversa que nós teremos vai ser o quê? Lá no aplicativo pelo Zoom. Eu vou ver quem foi que fez esse teste, tá bom? Olha aqui. Se tomarmos o nascer do Sol como ponto de referência e olharmos na direção no Polo Norte, atrás de nós estará o quê? O Sul, é aqui, ó. À nossa direita estará sempre o quê? O leste, onde o Sol se dispõe todas as manhãs, tá bom? Então, o Sol, ele nasce na parte leste e ele se põe, no final da tarde, ele se põe ao oeste, tá bom? Deu para entender? Ó, o leste é o nascente do Sol e o oeste, né, é o deitar aí do Sol, tá bom? Outra orientação, gente, que nós temos aí é pela bússola, né? Orientação pela bússola. Esse instrumento, ele é o mais antigo, né? E também é um eficiente instrumento de orientação aí inventado pelo ser humano. É parecido com um relógio, né? E suas partes principais são a agulha, olha só, a agulha e o limbo. Então, analisa a imagem para vocês verem. A agulha ela é imantada e funciona como um ponteiro que gira sobre um eixo. O limbo ele é um mostrador da bússola, né? Nele está desenhada aí uma rosa dos ventos, você pode olhar dentro, uma rosa dos ventos. E estão marcados aí os graus de circunferência, esses graus aqui, ó, 340, 320, 300, tá? Observe a figura ao lado representando o modelo atual de bússola com elementos que o compõem. Bom, gente, então você vê, tá? As direções aí, ó. Essas são as direções cardeais, que é o E aqui, né? Depois nós temos as direções colaterais. Então, nessa bússola, ele tem também a rosa dos ventos, tá? Para ajudar aí a se orientar. Tudo bem? Bom, nós vamos entrar agora nas coordenadas geográficas, tá? As coordenadas geográficas, que está na página do livro de vocês, página 38, tudo bem? Bom, primeiro de tudo, o que são coordenadas geográficas? Bom, coordenada geográfica, né, é um conjunto de linhas imaginárias
Quais são essas linhas imaginárias, gente? Essas aqui, ó. Essas daqui. É tipo a meridiana, tanto o Equador, né? Quanto o meridiano de Greenwich, tá? Então, ó, é um conjunto de linhas imaginárias que formam um sistema parecido com uma malha. Para localizar um ponto qualquer da superfície da Terra, utilize-se um globo terrestre ou até mesmo um planisfério. Esse aqui é um planisfério, ó, o mapa mundi. Neles estão representados os oceanos, mares e as grandes porções de terra que formam os continentes. Quais são os continentes? América, África, Ásia, Europa, Oceania e Antártica, tá? Observe esse planisfério ao lado, ou seja, uma representação do planeta Terra em uma superfície plana. Ó, aqui eu peguei, tá vendo? Aqui nós temos o círculo, essa linha aqui, ó, nós temos, deixa eu traçar para vocês verem, tá? Ó, essa linha aqui, ó, reta aqui. Essa linha reta, tá um pouquinho torta, mas vale, tá? Essa linha reta aqui, ela é o quê? Ela é considerada o Círculo Polar Ártico, tá? Essa outra linha aqui, nós temos, é o Trópico de Câncer. É uma linha imaginária também. Essa linha aqui, ao meio, que nós temos, que está dividindo a Terra em dois hemisférios, norte e sul, que é a linha do Equador, ela também é uma linha imaginária. Aqui nós temos uma outra linha, tá? Onde ela representa o Trópico de Capricórnio. Você pode olhar até mesmo aí no seu mapinha da página 38, que tem um mapa mundi, um planisfério aí, observe, tá? Que você vai ver com maior detalhe. Aqui nós temos o Círculo Polar Antártico, tá? Que é também uma linha imaginária. E nós temos aqui no meio da Terra, dividindo a Terra também entre leste e oeste, que é o meridiano de Greenwich, tá? São tudo linha imaginária, gente. Tudo isso daqui é coordenadas geográficas, tá bom? Também é uma forma de o ser humano saber aí como se orientar, tá bom, galera? Então, vamos lá para o próximo slide. Bom, dentro dessas linhas imaginárias, nós temos os paralelos, as latitudes, tá? Mas o que são os paralelos, professora? Ó, as linhas paralelas é a do Equador, tá? Que circundam a Terra aí, ó. Os paralelos, elas são as linhas horizontais, traçadas sobre a esfera terrestre. Ó, os paralelos, tá? Ao todo, são 90 paralelos ao norte e 90 paralelos ao sul, obtidos com base na linha do Equador, o qual é denominado o paralelo inicial, que tem aí valor de 0 grau. Então, os paralelos, gente, são essas linhas aqui deitadas, ó. Vou mais uma vez marcar para vocês, tá? Ó, os paralelos são essas linhas aqui, ó, tipo o Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, tá? Esses são os paralelos, as linhas horizontais, tá? Ó, o Equador aqui. Gente do céu, a tia Tati tremeu muito aqui agora. Mas não tem problema. As linhas horizontais são essas daí, tá, gente? Ó, as linhas horizontais são essas que é referente aí, tá? O que divide a Terra aí entre norte e sul, tá? O que são as latitudes agora, galera? As latitudes. As latitudes é a distância entre, tá? Qualquer lugar da superfície terrestre. E a linha do Equador, ela era chamada de altitude, desculpa. Ela é medida em graus, em seus valores variam de 0 na linha do Equador a 90 dos polos, tá? Olha só, para me explicar melhor para vocês a latitude, tá? A latitude, então, ela é referente, né, aí, aos graus, né? Então, os graus que acontecem são aqueles números que ficam aqui, ó. Você pode até mesmo pegar o seu livrinho, aí, ó, aqui, tá vendo esses graus aqui, ó, gente, ó. Aqui, todos esses graus aqui, tá? Que tá lá, 90 graus,
né, lá no polo aqui, ó, 90 graus. E depois ele vem dando a volta, vai descendo, aí vem 80 graus, 70 graus, 60 graus, 50 graus. Isso são latitudes, tá? Então, nós temos os paralelos aqui, só para fazer uma revisãozinha. Nós temos os paralelos aqui, que são as linhas aí, né, horizontais, tá? As linhas horizontais, e ela divide aí norte e sul, né? São 90 paralelos ao norte e 90 paralelos ao sul. E a latitude, ela vai referir sobre aí a distância, né? A distância aí em graus, tá? E outra coisa, só para dizer para você, conforme as distâncias elas vão tendo uma distância da linha do Equador, a probabilidade é de mais frio, tá? E conforme vai chegando mais próximo da linha do Equador, é mais quente, tá? Só para vocês entenderem aí o que é latitude, é em graus. Agora, longitude. O que é longitude, né? O que são aí meridianos também? Meridianos são linhas semicirculares, verticais, são essas aqui agora, ó. Tá? Eu falei horizontal, paralelo, né? Agora, nós estamos aqui falando dos meridianos, que são linhas aí que estão na vertical. Elas são traçadas de um polo ao outro, tá? Do leste a oeste. O meridiano de Greenwich é o inicial e tem um valor de 0 grau, tá? O que são longitudes? É a distância angular entre um lugar qualquer da superfície terrestre e o meridiano de Greenwich é chamado de longitude, conforme é possível você observar na figura ao lado. Então, ó, tá? Longitude e meridiano. Ó. Os meridianos são essas linhas aqui, todas verticais, tá? Todas verticais. E ela também aí, são linhas aí semicirculares, ela vai fazendo um círculo, começando aqui do leste e vai fazendo até chegar aqui na parte oeste, tá bom? E a longitude é os graus, é igual lá que eu expliquei para vocês da latitude, tá? Tudo bem, galerinha? Deu para vocês entenderem? Então, são isso daí, são tudo linha imaginária. Bom, nós acabamos de falar aí sobre latitude, sobre longitude, que mede aí os graus, né? A distância que vai tendo tanto da linha do Equador, quanto da linha também do meridiano de Greenwich. E aí vai surgindo o quê? As zonas térmicas da Terra, que é o quê? As temperaturas, né? Que vai falar sobre as temperaturas. Então, vamos lá. Os trópicos e os círculos polares são importantes. Por quê? Indicam linhas em que ocorre uma significativa mudança no grau de incidência dos raios solares sobre a superfície terrestre, tá? Com base nisso, são definidas as zonas térmicas, as quais são mostradas no mapa ao lado, ó. Olha quais são as zonas térmicas, gente. Zona tropical, que ela está o quê? Desculpa. A zona tropical, elas são essas aqui, ó. Que estão próximas aqui da linha do Equador. Lembra que eu falei lá na latitude? Falei, ó, conforme, né, as pessoas vão se afastando da linha do Equador, vai ficando mais frio. Mas conforme elas vão se aproximando da linha do Equador, a probabilidade vai ser mais quente, a temperatura, tá? Então, zona tropical é essa daqui. Ó, o Brasil. Por que o Brasil é tropical? Um país tropical. Olha só onde ele está, tá? Depois nós temos a zona temperada, tá? Que são as verdes, aqui, ó. São toda essa região aqui. E nós temos a zona polar, ó, que é bem aqui embaixo, ó. Que é no Círculo Polar Antártico e no Círculo Polar Ártico. Deu para entender quais são as zonas térmicas da Terra? Então, beleza. Fuso horário, né? Você já se perguntou por que os horários são tão diferentes entre os países ou entre as regiões de um mesmo país? Né? Obviamente que sim. Nós acabamos fazendo essa pergunta. Será por que lá no Japão, enquanto aqui no Brasil é dia, lá é noite? Então, vamos entender agora o porquê. Tá? Isso acontece em virtude do movimento de rotação da Terra. Né? O que é o movimento aí de rotação da Terra?
Você vai, eu vou pedir para você acessar aí o seu livro na página 43, tá? O livro Conquista. Vai abrir lá o QR Code sobre o movimento de rotação, que lá está explicando para você o que é o movimento de rotação, tá? À medida que ela gira em torno do seu próprio eixo, esse é o movimento de rotação. Os raios solares elas vão iluminando apenas uma parte do planeta, de modo que os horários também vão se diferenciando. Assim, na parte iluminada é dia, enquanto na parte que não está recebendo raios solares é noite, no caso Brasil e Japão. O meridiano de Greenwich é o ponto inicial para a contagem dos fusos horários. Assim, convencionou-se que todos os lugares localizados a leste deste meridiano têm a hora adiantada e outros lugares localizados a oeste têm a hora atrasada. Tá? E isso é em referente ao movimento de rotação. Tá? Bom, olha aqui, eu peguei para vocês um mapa do Brasil para vocês identificar os fusos horários do Brasil. O Brasil ele tem 4 fusos horários. Tá? Nós temos aqui um com 5 horas aí, é atrasado em referente ao horário de Brasília, tá? Depois aqui nós temos outro, 4 horas, ó, Amazonas, Roraima, Pará, eles são 4 horas atrasadas em relação com o horário aí de Brasília, tá? Aí aqui nós temos outro, que é o terceiro, e aí vem o quarto aqui, ó, que tá na Fernando de Noronha, tá? Em Trindade, tudo bem? Então, nós temos 4 fusos horários no Brasil. Bom, pessoal, a lição de casa eu quero que vocês façam com muito capricho, tá? Eu peguei aqui para vocês uma motivação nesse dia de hoje. Pensa assim, ó, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Vocês têm potencial para isso, tudo bem? Nessa lição de casa, vocês vão fazer essas páginas que estão sendo mencionadas aí. A correção será pelo aplicativo do Zoom. Tudo bem, galera? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre as coordenadas geográficas, sobre como que as pessoas se orientam, se localizam no espaço geográfico, me chame no WhatsApp, que a tia Tati com certeza vai tirar sua dúvida. Tudo bem, meus amores? Beijos, meus chuchuzinhos.